Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula da semana. E aí, vocês já estão preparados para a aula de hoje? Já encontraram um local tranquilo, sem distrações? Já separaram todo o material? Que bom! Mais uma dica: vão ao banheiro, bebam água antes da aula começar. Assim, no momento da aula, vocês não vão precisar pausar o vídeo, ter alguma distração para precisar ir ao banheiro, beber água, tá bom? Agora que vocês já estão preparados para a nossa aula, vamos iniciar copiando a nossa agenda. Como a nossa agenda mostra, hoje nós vamos ver o conteúdo numeral e também na atividade de casa o conteúdo ortografia, mas ou mais. Mas vamos começar nossa aula primeiro corrigindo a atividade da semana passada. E vamos iniciar pela correção da nossa caligrafia. Caligrafia, páginas 76 a 79. Vamos começar pela página 76. A primeira questão da página 76 diz assim: copie o texto substituindo os símbolos por letras de acordo com o quadro abaixo. Quando for a estrelinha amarela é L e quando for a estrelinha roxa é U. Então temos aqui a frase: Selma leu em seu livro que existe uma incrível variedade de vida selvagem no nosso planeta. Segunda, copie as palavras substituindo os símbolos de acordo com o quadro da primeira atividade. Então, novamente, onde for a estrelinha amarela, nós vamos colocar L, e onde for a estrelinha roxa, nós vamos colocar U. Então, aqui nós temos ágil e agiu. E temos abril e abriu. Essas palavras, elas mudam totalmente o significado, né? Apenas por serem terminadas com L ou com U. Por exemplo, abril, terminado com L, é o mês de abril. E abril, terminado com U, é o verbo abrir, vem do verbo abrir. Virando a página, esse pontinho diz assim: agora complete a frase com uma das palavras que você copiou. Diz assim: para ser tenista é preciso ser ágil. É preciso ser rápido. Ágil é um sinônimo para rápido. Terceira questão: forme palavras e escreva-as. A primeira, nós temos alfabeto, depois aldeia, embaixo audição, automóvel. Quarta, escreva o plural das palavras. Nós temos as palavras jornal, o plural de jornal, jornais. Temos a palavra degrau, o plural de degrau, degraus. Papel, papéis. E chapéu, chapéus. Agora vamos para a página 78. Complete a cruzadinha com os nomes das figuras. Temos aqui alguns nomes na vertical, que são esses que a gente diz que é em pé,
e na horizontal, que são os deitados. Então, vamos começar pelos da horizontal. Nós temos o bule, temos a roda, temos também a teia e temos a aranha. Agora, na vertical, né, que são os em pé, temos bicicleta, livro, geladeira e lua. Abaixo pede: escolha o nome de duas figuras que combinem com os adjetivos do quadro e escreva as expressões formadas. Então, nós temos dois adjetivos aqui, vazio e fina. Você pode escolher qual a que você vai usar, qual a palavra que você vai utilizar. É uma resposta pessoal. Mas, como sugestão, eu trouxe aqui para o adjetivo vazio, eu trouxe bule, bule vazio. E para o adjetivo fina, eu trouxe teia, teia fina. A página 79, observe os pontos vermelhos no primeiro quadro e circule no segundo as letras correspondentes. Dica: siga os números e as letras das laterais do quadro para saber a posição correta de cada letra. Então, aqui, para a gente conseguir achar qual é a letra para formar essa frase, a gente precisa ver qual é o número que ela se encontra e a letra. Por exemplo, esse primeiro pontinho está na posição B2 e é a letra B. Esse próximo pontinho está na posição B4. Qual é a letra que está na posição B4? É a letra R. Aí a gente segue fazendo todos os outros da mesma forma. Esse próximo, D5, letra I. Próximo, E7, letra L. A próxima que nós temos aqui, D8, letra H. Agora lá em cima, B9, letra O. Depois, linha A10, letra D. C11, letra A. E12, letra L. C14, letra U. E para finalizar, A15, letra A. Agora, junte as letras que você descobriu e escreva o substantivo e a locução adjetivas formadas. Então, qual é a frase que forma brilho da lua? No caso, né, o adjetivo, a locução adjetiva e o substantivo. Brilho da lua. Agora vamos para a correção do livro. Abram o livro de vocês na página 186 a 189. Começando pela página 186. A primeira questão da página 186 diz assim: leia este diálogo. Papai, você sabe onde estão os bombons? Você comeu alguns e guardou o restante no armário. Circule nos balões de fala as palavras que têm NS. Então, no primeiro balão, onde o meninozinho fala, nós temos a palavra bombons, que vocês vão circular. Vocês circulam essa palavra bombons no primeiro quadro. E no segundo, nós temos a palavra alguns, que é a fala do papai. Segunda questão. Reescreva as frases abaixo, passando as palavras destacadas para o plural e fazendo as adaptações necessárias.
Então, o item A diz assim: a viagem pelo sul do Brasil é muito agradável. Agora nós vamos colocar no plural. As viagens pelo sul do Brasil são muito agradáveis. B. Comi o pudim e o amendoim ontem. Comi os pudins e os amendoins ontem. C. O jardim tinha uma área só de jasmins. Os jardins tinham uma área só de jasmins. D. Aquela nuvem tem um formato de coração. Aquelas nuvens têm o formato de coração. Pontinho pede. Agora complete a frase. As palavras terminadas em M, quando vão para o plural, mudam sua terminação para... Então, a gente observa que todas as palavras em destaque aqui terminam com M. E quando a gente colocou elas no plural, a gente substitui esse M por NS. A gente até falou sobre isso um pouquinho quando a gente falou de plural do substantivo. Vamos virar a página e vamos para a página 187. A terceira questão, aqui no comecinho da página 187, ela diz assim: complete as frases com as palavras do quadro. Aí nós temos aqui construir, demonstração, transplante, instantâneo, transferida e viagens. Item A. Vão construir uma casa na praia. B. O remédio fez efeito instantâneo. C. O transplante de coração foi um sucesso. D. Vamos mudar de cidade porque minha mãe foi transferida. E. Os alunos fizeram uma bela demonstração de ginástica olímpica. F. A diretora da empresa fez 3 viagens este mês. Quarta questão. Complete a cruzadinha com o singular das palavras do quadro. Então, nós temos aqui as palavras aipins, cupins, quindins, garagens, batons e guaxinins. Agora, nós vamos copiar do quadro, copiar aqui na horizontal e na vertical, né? O singular, né? Elas estão aqui no plural. Vamos começar. Temos aqui a palavra aipim, vou começar pelas verticais, aí vocês colocam aí na cruzadinha, tá bom? Aipim, cupim, guaxinim e batom. Essas são as que estão na vertical, que estão em pé. E agora as que estão na horizontal, nós temos garagem, quindim. Agora a gente fez o contrário, né? A gente passou do plural para o singular. Então, deixou de terminar em NS e foi para M. Sempre há essa mudança. O plural, NS, e no singular terminam em M. Agora vamos passar a página e vamos para a página 188. A primeira questão, na página 188, diz assim: leia esta tirinha em voz alta, prestando atenção na pronúncia das palavras. Depois, responda as questões a seguir. Vamos ver o que a tirinha aqui da Mônica e o Cebolinha, eles falam. Diz assim: puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colou no seu quarto. Mas só tá faltando uma coisa para ficar perfeito. O quê? É você lembrar onde fica a porta. O item A diz: quais palavras terminam em L aparecem nessa tirinha? Então, quais são as palavras que terminam em L? Nós temos
as palavras legal e papel. B. Quais palavras terminadas em U aparecem no primeiro quadrinho? Temos as palavras ficou, colocou e seu. Segunda questão. Forme palavras ligando as sílabas iniciadas. Essa questão é bem parecida com aquela da caligrafia. Temos aqui a primeira palavra, alcateia, algazarra, alfabeto. E temos automóvel, auditório e audiovisual. Esse pontinho é uma resposta pessoal. Escolha 3 dessas palavras e forme frases nos seus cadernos. Então, quando a gente estiver no nosso Tira Dúvida, vocês podem me mostrar quais foram as frases que vocês escolheram. Vamos para a página 189 agora. A terceira questão da página 189 diz assim: pronuncie em voz alta as palavras do quadro, prestando atenção no som da última letra. Então, nós temos chapéu, pedal, degrau, sentiu, farol e caracol. Nessas palavras, as letras L e U têm sons diferentes ou o mesmo som? Todas elas têm o mesmo som, esse som de U no final. Quarta. Observe as ilustrações e escreva o substantivo que representa cada uma delas nas definições abaixo. Veja o exemplo. Publicação com notícias, que é o item A. É o jornal, que é o que já está aqui. B. Pequeno cilindro no qual se enrola linha. Carretel. C. Argola que enfeita o dedo. Anel. D. Instrumento utilizado para pintar. Pincel. E. Ponto cardeal em posição oposta ao norte. Sul. O que essas palavras têm em comum? Todas terminam em L. E a quinta questão, complete as palavras com L ou U. A iguana tem uma grande cauda e a cauda do bolo é de chocolate. Então, a palavra cauda, ela pode ter o significado de rabo ali, o rabo da iguana, ou a cauda, aquela cobertura que você coloca no bolo. No caso, a iguana tem uma grande cauda, é com U. Então, essa cauda que se refere ao rabo dela é com U. E a cauda de chocolate do bolo é com L. Então, a primeira palavra completa com U e a segunda palavra completamos com L. Vamos agora começar o nosso conteúdo novo, conteúdo numeral. Esse conteúdo ele está na página 216 do livro de vocês. E o que é um numeral? Numeral são aquelas palavras que indicam quantidade, posição ou ordem. Então, indica a quantidade de seres e a posição ou ordem que eles ocupam numa sequência ou série. A gente vai conseguir entender melhor quando a gente vê os exemplos. Mas primeiro vamos ver quais são os tipos de numerais que nós temos. Nós temos os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Então, numerais são todas aquelas palavras que representam números e eles possuem a classificação. Existem os numerais cardinais, os numerais ordinais, os numerais multiplicativos e os numerais fracionários. Os numerais cardinais são aqueles que indicam um número ou quantidade. Por exemplo, 3 alunos ficaram reprovados.
A palavra 3 é um numeral cardinal, porque indica uma quantidade de alunos. Outro exemplo, a festa é para até 10 pessoas. Também 10 é um numeral cardinal, porque indica uma quantidade, indica um número. Eu já ouvi alguns alunos falarem que é o número normal, que a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses são os numerais cardinais. Temos também os numerais ordinais. A palavra ordinal, ela nos lembra ordem ou posição numa sequência. Então, os numerais ordinais são aqueles que apresentam uma posição. Como, por exemplo, ele é o terceiro da fila. Outro exemplo, foi o primeiro lugar que fui. Então, essas palavras que indicam a posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, centésimo, todas essas são numerais ordinais. Agora, os numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos são aqueles que indicam o número de vezes pelo qual a quantidade é multiplicada. Por exemplo, Sofia tem o dobro da altura de Ana. Eu sei que dobro é 2 vezes a altura de Ana. Então, todas as palavras que indicam uma quantidade multiplicada são numerais multiplicativos. O dobro, o triplo, entenderam? Vamos para agora os fracionários. Os fracionários são aqueles que indicam o número de vezes que ele foi dividido. Lembram da fração na matemática? Não é sempre uma divisão? Aqui também. Os fracionários vão ser aqueles que indicam quantas vezes foi dividido. Por exemplo, gastei 1/3 do salário. 1/3 quer dizer que ele pegou o salário, dividiu em 3 e pegou uma daquelas 3 partes e gastou. Então, todas as palavras que indicam essas divisões, elas são numerais fracionários. Agora vamos para a nossa atividade. A atividade de vocês está na página 218 a 221, no livro de vocês, língua portuguesa. Peguem o livro de vocês, façam a atividade, pausando o vídeo para que vocês tenham tempo de responder. E quando vocês terminarem, vocês retornam para a correção, tá bom? Agora que vocês já finalizaram, vamos para a correção. Começando aqui pela página 218. A primeira questão da página 218 diz assim: circule os numerais das frases a seguir. Então, vamos circular todas as palavras que indicam números, que são os numerais. Item A. Faltam 20 dias para comemorar meu 15º aniversário. Faltam 20 dias para comemorar meu 15º aniversário. 20 e 15º. B. Ganhei 2 livros e 3 revistas. 2 e 3. C. Gabriel já tem 23 figurinhas e o irmão dele tem o dobro. 23 e dobro. D. Já escrevi 18 poemas. Metade deles é sobre a natureza. 18 e metade. Segunda questão. As palavras um e uma podem ser artigo ou numeral. Assinale a frase em que a palavra uma é numeral. Bia doou uma de suas bonecas. Bia escolheu uma boneca para doar. Então, qual dessas frases a palavra uma é numeral e qual é artigo? Lembram que o artigo uma é aquele artigo indefinido? E o numeral uma indica uma quantidade. Então, a gente tem que ver em qual dessas frases está indicando uma quantidade.
Nós temos isso na frase Bianca doou uma de suas bonecas. De todas aquelas bonecas que ela tinha, ela pegou uma unidade de boneca para doar. E não, como disse a próxima, escolheu uma boneca para doar, qualquer boneca. Terceira questão, leia esta tirinha. Hoje joguei uma partida de ping-pong com o Felipe, mas eu parecia uma pirambaba e perdi por 9-20. O único diário íntimo com caderno de esportes. Item A. A palavra uma no primeiro quadrinho é artigo ou numeral. Justifique. Então aqui, hoje joguei uma partida de ping-pong com o Felipe. É artigo, pois acompanha o substantivo e não foi usado com o objetivo de indicar a quantidade de partidas. Como é que a gente sabe disso? Porque está acompanhando o artigo partida e está dando a ideia de ter sido qualquer partida, uma partida, alguma partida, e não uma partida exclusiva, no sentido de número, dizer que foi só uma partida que ela jogou. B. Circule e classifique os numerais do segundo quadrinho. No segundo quadrinho, nós temos os numerais 9 e 20, que são os que vocês vão circular. E eles são numerais cardinais. Por quê? Porque eles indicam números que indicam quantidade, contagem. Então, aqueles números 1, 2, 3, 4, 9, 20. Escreva por extenso os numerais ordinais referente aos numerais circulados. Então, se nós fôssemos transformar 9 e 20 em numerais ordinais, como é que eles ficariam? 9 ficaria nono e 20 ficaria 20º, certo? Agora vamos passar a página, vamos para a página 219. A quarta questão diz: numere as frases de acordo com a indicação correspondente. Então, eu vou lendo as frases e colocando os números. 1, numeral cardinal. 2, ordinal. 3, multiplicativo. E 4, fracionário. Vamos lá. João comeu 1/4 do meu chocolate. Aqui, esse numeral 1/4 é 4, é um numeral fracionário. Maria ficou em terceiro lugar no campeonato de xadrez da escola. Terceiro é um numeral ordinal. No meu último aniversário, minha avó fez 100 brigadeiros para a festa. 100 é cardinal. Marta tem o dobro de lápis do que eu tenho. O dobro é numeral multiplicativo. Tenho 9 anos, cardinal. Aninha é a 11ª da lista de chamada da classe, ordinal. Agora vamos para a quinta questão. Observe os numerais na capa desta revista e classifique-os. Nós temos aqui Mônica, 7 histórias divertidas, o primeiro Natal de Mônica. Então, quais são os numerais que nós temos aqui? Nós temos o numeral 7, em 7 histórias divertidas, e o numeral primeiro, em primeiro Natal de Mônica. O 7 é o numeral cardinal e o primeiro é o numeral ordinal, porque indica ordem. Lembrando sempre, ordinal vai representar ordem, são aqueles primeiro, segundo, terceiro, certo? Vamos agora passar a página para a sexta questão, que está na página 220. Leia o texto abaixo. Amazonas. O maior estado em área territorial, o 1,6 milhão de quilômetros quadrados, equivale a quase 5 vezes o tamanho da Alemanha. Tem uma das menores densidades demográficas do país.
Manaus, principal porta de entrada para os turistas que desejam se embrenhar na maior bacia hidrográfica do planeta, concentra mais da metade da população, de 3,5 milhões de habitantes. Dos 62 municípios, apenas um município, além da capital, abriga mais de 100 mil moradores. É Parintins, onde se realiza desde 1965 a esfuziante Festa Folclórica do Boi, em julho. Na virada do século XX, durante o ciclo da borracha, a onda migratória absorveu muitos nordestinos, além de portugueses, italianos, espanhóis e japoneses. Então aqui nós temos vários numerais nesse texto. E o item A ele pede, escreva por extenso os numerais destacados do texto. Então nós temos destacados aqui o 62 em 62 municípios, nós temos o 100 em 100 mil moradores e nós temos o 20 do século 20. Então, nós vamos escrever por extenso. Fica 62, 100 e 20. B. Assinale a alternativa que indica a classificação desses numerais. Esses numerais 62, 100 e 20 são numerais cardinais. C. Encontre e sublinhe no texto um numeral fracionário. Então, qual é o numeral fracionário no texto? Nós temos metade, onde tem assim, concentra mais da metade da população. E D, encontre e circule no texto a expressão que equivale a um quíntuplo. Um quíntuplo, a expressão que equivale é 5 vezes. Aí vocês circulam no texto, é bem no começo onde fala. Equivale a quase 5 vezes. Vamos para a página 221. Página 221 vai falar agora sobre mas e mais. Lembrando para vocês que mais com i indica quantidade e mas sem o i indica ideia contrária. Então, quando você for fazer a sua atividade ou você for escrever um texto, lembre-se sempre, você está falando, adicionando algo, se for, é mais com i. Se você está indo contra algo que você acabou de falar, dando uma ideia contrária, é mas com s. Vamos ver melhor agora aqui na correção. A primeira questão diz assim: agora leia os balões e complete com mas ou mais. Preciso de mais 2 minutos para pensar. Ele precisa de mais com i, porque ele quer uma quantidade maior. Mais 2 minutos. Você pode pensar, mas vai nos atrasar um pouco. Agora, mas, porque dá uma ideia contrária. Não achei ruim. Eu também preciso de mais tempo. Novamente com i, pois indica uma quantidade. Agora, segunda questão. Reescreva as frases a seguir, substituindo mas por porém. Temos também essa outra dica para o mas. Ele, quando é só com S, pode ser substituído por porém. Então, aqui naquela primeira frase que a gente leu, você pode pensar, porém, vai nos atrasar um pouco. É o que a gente vai fazer agora nas próximas frases. Item A. Gosto de praia, mas somente pela manhã. Fica. Gosto de praia, porém, só pela manhã. B. O computador é ótimo, mas não substitui um bom livro. O computador é ótimo, porém, não substitui um bom livro.
Essa substituição mudou o sentido das frases? Não, não mudou. Então, o mas, ele pode ser substituído por porém. E o mais com i indica uma quantidade. É quando você quer mais alguma coisa, precisa de mais tempo, como aqui a gente viu nos exemplos. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Já sabem, qualquer dúvida pode trazer para o Tira Dúvida. Se precisar me enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, estou ali disponível para vocês e respondo assim que der, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!